início a aula de ciências falando sobre a atmosfera e a biosfera, tá? Bom, iniciando com a atmosfera, a gente sabe que o ar ele vai ser formado por matéria, assim como as rochas, a água, o nosso corpo e todos os objetos que conhecemos. Aí eu pergunto a vocês, você já deve saber que o gás oxigênio ele é utilizado em nossa respiração, tá? E ele é retirado do ar. Mas, e quais são os outros componentes do ar? No gráfico mostrado aí nesse slide, verificamos que o ar é uma mistura de gases na Terra, tá? O gás presente em maior quantidade no atmosférico vai ser o nitrogênio, que contém cerca de 78% do ar. Isso significa que cada 100 litros de ar há 78 litros de nitrogênio. Em segundo lugar, está o oxigênio, com aproximadamente 21%. O 1% restante inclui o gás carbônico e outros gases, tá? Essa é a proporção de gases no ar seco, ou seja, no ar sem vapor de água, tá? Mas geralmente na atmosfera há também quantidades variáveis de vapor de água e poeira. Cada um dos componentes da atmosfera vão apresentar funções importantes para a manutenção da vida no planeta. O nitrogênio ele vai fazer parte da composição das proteínas, tá? Um dos principais componentes do organismo vivo. O oxigênio é utilizado na respiração das maiorias dos seres vivos, sendo fundamental para a produção de energia necessária às funções, tá? Já o gás carbônico ele vai apresentar, apesar de estar presente na atmosfera em porção muito pequena, é imprescindível para a vida do planeta, pois é utilizado pelos seres vivos, tá? Principalmente os seres clorofilados, como as algas e plantas, no processo da fotossíntese, em que parte da energia solar, que é a energia luminosa, é transformada em energia química, tá? Que é a energia presente nos alimentos. E então, essa energia ela vai ser transferida para outros seres vivos por meio da alimentação. E por fim, o vapor de água, que é importante para a regulação, tá, da temperatura no ambiente e durante o ciclo da água na formação de nuvens e precipitações em forma de granizo, neve e chuva. Bom, próximo à superfície da Terra, as partículas de gases estão bem perto uma das outras, isto é, estão muito concentradas, tá? À medida que uma pessoa ela sobe uma montanha, quando ela se distancia da superfície da Terra, mais rarefeito o ar se torna, ou seja, as partículas de gases ficam cada vez mais afastadas entre si, tá? Ou seja, menos concentradas, certo? Aí na figura a gente vai ver, em outras palavras, próximo à superfície da Terra o ar é mais denso que em regiões de maior altitude. Agora a gente vai falar sobre as camadas da atmosfera, tá? Nosso conhecimento sobre a atmosfera vem de muitas observações das escalas das montanhas, tá? Dos equipamentos instalados em balões especiais e satélites e diversos fenômenos atmosféricos, tá? Como tempestades e furacões. A camada mais baixa da atmosfera é chamada de troposfera. Ela começa no solo e tem em média 15 km de altitude, cerca
concentrando cerca de 75% dos gases da atmosfera, como mostra aí na imagem. Na troposfera, quanto maior a altitude, mais baixa é a temperatura, tá? Nessa camada se formam as nuvens, os ventos e as chuvas, a neve, as tempestades, os raios e os furacões. É da troposfera que os seres vivos retiram gás oxigênio para a respiração e, no caso das plantas, o gás carbônico para a fotossíntese. Logo acima da troposfera vai estar a estratosfera, que vai de cerca de 15 km a mais ou menos 50 km de altitude, tá? Nessa camada, além do nitrogênio, há uma quantidade muito pequena de oxigênio, que não é suficiente para a nossa respiração, tá? Há também a maior concentração de gás ozônio, formando a chamada camada de ozônio, tá? Com cerca de 30 km de espessura. A próxima camada é da atmosfera, que é a mesosfera, que vai dos 50 km até cerca de 80 km de altitude. É a região mais fria da atmosfera, localizada na camada mostrada aí na figura. A termosfera vai dos 80 km de altitude, onde termina a mesosfera, até cerca de 500 km, tá? Nessa camada, a energia do Sol faz a temperatura aumentar com a altitude. E por fim, a última camada, como mostra aí na imagem, é a camada chamada exosfera. Ela é formada principalmente pelos gases hidrogênio e hélio, tá? Ela começa a cerca de 500 km acima da superfície da Terra e não tem um limite superior definido, tá? Mas os cientistas fixaram um limite de aproximadamente de 960 km para a atmosfera da Terra. Agora na propriedade do ar, tá? A gente vai abordar cada um. A gente vai conhecer, tá, algumas propriedades do ar para compreender as características da atmosfera, tá? Observe as imagens. Um balão de festa, também chamado de bexiga em algumas regiões do país, colocado sobre uma balança em duas situações, tá? Na primeira, a bexiga está vazia e na segunda está cheia de ar. Bom, o balão cheio de ar, ele tem 0,4 gramas a mais que o balão vazio. Isso mostra que o ar ele vai ser composto por matéria e, portanto, tem massa, tá? Além disso, o ar está sujeito ao peso, que é a força na qual a Terra atrai um corpo. Essa força ela vai ser o resultado da gravidade. Então, a gente está vendo aí a primeira propriedade do ar, que é o peso, tá? O ar também ele vai ocupar espaço, por isso o balão fica cheio. Você vai notar aí na imagem que um balão de festa bem cheio fica com a superfície esticada. Isso acontece porque causa de uma propriedade do ar e dos gases em geral. Ele vai exercer pressão sobre toda a superfície da parede do recipiente que ocupa, tá? Então a gente viu duas propriedades aí, o peso, tá? Que vai ser a força, vai ser o resultado da gravidade, tá? Que vai ser o ar ocupado na superfície do balão, tá? E a pressão, tá? Bom, agora imagine aí, se você furar o balão de festa, tá? Que estava cheio lá na outra imagem, você foi e furou o balão. O ar, ele vai sair do balão e se espalhar e acabar se misturando com a atmosfera, tá? Com o ar atmosférico. Essa é a outra propriedade do ar e de todos os gases. Eles tendem a se espalhar, se expandir, tá? E a preencher todo o espaço disponível ali.
Essa propriedade é chamada de expansibilidade, tá? Que é a terceira propriedade do ar. Vai observar a figura aí do lado, tá? Uma pessoa, ela tapou com o dedo o orifício de saída de uma seringa, tá? E pressionou o embolo para baixo. O embolo abaixo até certo ponto, certo? Depois, por mais que a pessoa empurre o embolo para e não desce mais. Bom, quando o embolo da seringa é pressionado, o ar vai sendo comprimido. Isto é, o volume do ar dentro da seringa vai diminuindo. Isso acontece porque o ar e os gases em geral é altamente compressível, ou seja, tem alta compressibilidade. Tá? Compressibilidade é a próxima propriedade. Bom, essa propriedade permite que o ar comprimido seja usado para encher pneus e bolas de futebol, ou que possa ser estocado em tanques de oxigênio usado em hospitais e por mergulhadores, tá? Se tentássemos repetir essa experiência com uma seringa cheia de água, não conseguiríamos fazer um embolo descer, já que os líquidos praticamente não diminuem de volume quando é comprimido, tá? Conforme vamos apertando o embolo da seringa, a pressão exercida pelo ar ele aumenta. Quando voltamos o embolo, ele volta à posição inicial, tá? Para entender por que isso acontece, a gente vai estudar, tá? Com mais detalhes, outras propriedades importantes para o ar, tá? Como a pressão atmosférica.